Em união com todos que nos acompanham, com nossas famílias, com nosso povo, estamos celebrando esta Eucaristia, colocando as intenções de cada um, nossos falecidos, nossas alegrias, nossos pedidos. É na Eucaristia que, de maneira especial, celebramos o dia do Senhor que estamos vivendo. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus ressuscitado estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, os discípulos reconheceram o Senhor ao partir o pão. Na Eucaristia, podemos fazer a experiência dos discípulos de Emaús, sentir, vibrar nosso coração ao ouvir a palavra de Deus e reconhecer Jesus vivo no meio de nós. É a vida nova, com nossa existência, reflete do Espírito Santo, superando todas as dificuldades e o medo dessa pandemia que está assolando a humanidade. Que o Senhor, em sua misericórdia, abra nosso coração, nossos olhos e ouvidos para ouvir sua palavra. Se caminharmos juntos e unidos, Ele estará sempre caminhando conosco. É unidos ao ressuscitado que celebramos esta Eucaristia. Queremos pedir perdão se às vezes na correria do dia a dia ou no silêncio demais do dia a dia esquecemos da presença de Deus, não o encontramos, não dialogamos com Ele. Que Deus nos perdoe. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhas e filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir e acolher a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel,
Escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Por que não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus e disse a todos nós: somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos rezar com o salmista. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Senhor, vós sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Eis que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois a vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo.
sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e, neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamo para vocês a boa nova de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar o povo de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram:
Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí está a palavra de Deus para nós hoje. A palavra que torna presente o Cristo no nosso meio. Palavra que nos mostra caminhos de Deus, que nos mostra, revela o amor de Deus que nos salva através do Cristo Jesus. Nós ouvimos as leituras que nos falam da ressurreição do Cristo. Ele venceu a morte. É interessante que a primeira leitura faz uma ligação exatamente através da palavra de Pedro, segundo os Atos dos Apóstolos, com os profetas anteriores, com Davi. Realmente, quando Davi escreve que Deus está ao seu lado e não permite que ele fique sujeito à morte, mas que ele vá viver, realmente está dizendo, antes de tudo, o que vai acontecer. Jesus será o primeiro que ressuscitou, venceu a morte. Ele é aquele que é a certeza de que o plano de Deus se realiza, certeza do amor de Deus que nos salva. O Evangelho é de uma riqueza única, não é? E nós sentimos o Evangelho como que espelhando bastante a nossa vida. 2 discípulos saem de Jerusalém, como que dispostos a deixar tudo para trás. Jesus fora tão bom, morreu na cruz, fazem 3 dias que ele morreu, e agora tudo acabou. Assim pensavam, mas na sua caminhada alguém se aproxima e abre diálogo com ele. O que vocês estão falando? Por que estão tristes, lamentando? E eles vão recordando o que aconteceu. E Jesus os ajuda a perceber que o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. Era necessário que o Salvador passasse pela morte para nos libertar da morte, mas que ressuscitado fosse o sinal da nossa ressurreição. Eles sentiam o coração aquecido enquanto Jesus explicava as Escrituras. Aquilo que fora desistência, aquilo que fora medo, que fora de alguma maneira tristeza pelo passado, se torna agora esperança, motivação e renovação no presente. Enquanto ele nos falava, o coração nos ardia. Entram em casa. Que bela atitude deles, não é? Quando dizem para Jesus, olha, está escurecendo, não vai embora não. Agora fica escuro, não dá para caminhar, vem aqui dentro. E ele aceita a hospedagem. E ali, ele que é o convidado, se faz o centro da refeição. É ele que toma o pão, bendiz a Deus, reparte, e nisso eles percebem que aquele que caminhava com ele era o próprio homem-deus Jesus, nosso Salvador. Eles, com o pão repartido, têm a certeza de que Jesus está vivo e voltam imediatamente para Jerusalém para contar a grande novidade que os outros discípulos já tinham descoberto. Ele está realmente ressuscitado, assim Pedro também está testemunhando. Aí está a palavra de Deus. Jesus caminha conosco e ele nos faz da tristeza, do desânimo, quase que do deixar para trás o que a gente vivia, nos faz conhecer os planos de Deus e faz brotar nova esperança, acordar em nós a alegria da vida e da ressurreição. Deus caminha conosco como Jesus caminhou com os dois e os levou a reencontrar a alegria de viver o plano de Deus, de se reencontrar com os outros e anunciar a ressurreição de Jesus. Esta certeza de que Deus caminha conosco deve nos acompanhar no dia de hoje. Também, nesses tempos que estamos vivendo,
de cada um na sua casa, com pouco encontro, com pouca vida social, deixando por um momento a nossa participação na comunidade, que a gente possa, ao longo desses dias, meditar como tudo isso é valioso. Estar com os outros, caminhar com os outros, fazer de nossa vida instrumento de vida para os outros. Não fomos feitos para ser ilhas. E, de repente, no meio dessa pandemia, nós começamos a ter medo um do outro. Que pena, mas isso vai passar. Voltaremos de novo a ter alegria na presença do outro. E na sua palavra, no calor de cada um, encontrar estímulo para viver. Então, a caminhada vai nos revelando a presença de Deus que une, que reanima, que faz a gente comunicar vida. E nunca nos esqueçamos que os dois, que já estavam quase que desistindo de tudo, reconhecem a Jesus ao partir do pão. O pão partido, pão eucarístico que estamos fazendo hoje, o pão partido no dia a dia, a solidariedade para com os outros é a nossa certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus ressuscitou. Continuemos a partilhar vida, alegria, emoções, esforços, alimentos, roupa, o que dermos aos que mais precisarem. Partilhando isto, estaremos mais preparados para partilhar nossa vida na Eucaristia e ser alimentados pelo Cristo na nossa caminhada. É o que estamos vivendo nesta celebração. Jesus caminha conosco, sua palavra continua sendo ânimo no dia a dia, está sendo para nós hoje, sua presença nos sustenta, seu corpo e sangue nos alimentam. Tantos hoje vão ter a comunhão espiritual, somente nós aqui, pouquinhos, estamos comungando o Cristo Eucarístico. Mas ele é o nosso sustento. E o pão partido, o Cristo nosso alimento, é a certeza de que ele está vivo e com sua graça, sua força, vamos continuar a construir o seu reino, viver na alegria, ser família de Deus. Celebremos tudo isso neste domingo, dia do Senhor. Ele, ressuscitado, caminha conosco e continua nos ensinando a repartir nossa vida, nosso pão, com os outros. Digamos juntos o nosso sim, professando nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes, colocando-nos diante do Deus da vida, nosso Pai, vamos apresentar-lhe nossos pedidos. A resposta é: vinde ficar conosco, Senhor. Iluminai, Senhor, nossa igreja, que ela permaneça firme na fé e na missão de anunciar a todos a mensagem do Evangelho. Nós vos pedimos, vinde ficar conosco, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, bispos, Dom Moacir, padres, o nosso Padre, diáconos, ministros e leigos, que testemunham com a vida o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, ajudai nossas comunidades a preservar no anúncio do Evangelho, na partilha do pão da Eucaristia, na fraternidade e na solidariedade. Nós vos pedimos, vinde ficar conosco, Senhor.
Orientai os homens e mulheres do nosso tempo que se sentem abandonados, sozinhos, perdidos e desencaminhados, que, iluminados pela luz do ressuscitado, continuem na vida com esperança e fé. Nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Fortalecei nossos discípulos que cresçam no amor ao reino de Deus e saibam deixar para trás o que não favorece o testemunho cristão. Nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Neste momento delicado da vida em que estamos vivendo esta pandemia, que os governantes se mobilizem para garantir os direitos básicos do povo sofrido, entre as quais a saúde, o trabalho e a educação. Nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Deus de bondade, Deus da vida, que vossa graça nos acompanhe. Ouvi nossa súplica. Queremos ser o povo que caminha com Jesus. Nas Escrituras vai descobrindo o vosso plano e descobrindo quanto Jesus é o centro da salvação. Possamos ser o povo que reconhece que no partir do pão o Cristo se faz presente. E sejamos presença de partilha onde estivermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com nossas ofertas, é a nossa vida que nós colocamos no altar. No pão e no vinho, nossos trabalhos, esforços, sonhos, compromissos. Toda a nossa vida participamos do sacrifício de Jesus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. E seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orem, irmãs e irmãos, para que possamos oferecer um sacrifício que agrade Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, proclamando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir, os ministros e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossas irmãs e irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança de filhas e filhos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ele é Deus conosco, caminha conosco, renova nossas esperanças, continua sendo nosso alimento na caminhada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo. 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 Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Deus nosso Pai, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos sacramentos pascais, os vossos sacramentos, a graça de chegar um dia à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui encerramos nossa celebração com a bênção de Deus para que caminhemos sempre com o Cristo ao nosso lado, aprendendo com Ele a repartir com o outro que somos e o que temos. Estamos prevendo, se Deus quiser, no dia 1º de maio, celebrar a Eucaristia, também aqui, unidos a todos, ao JUP, aos trabalhadores, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, dia de São José e primeira sexta-feira do mês. Teremos missa aqui, se Deus quiser, às 17 horas, portanto, às 5 da tarde, rezando por todos e, de alguma maneira, colocando as intenções de todos e dos nossos trabalhos nas mãos de Deus. Esperamos novas atitudes e propostas de nossa arquidiocese para saber quando poderemos ir diminuindo essa nossa separação, essa nossa vivência longe um do outro. Qualquer novidade a gente comunica a todos. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Para que nós vivamos unidos ao Cristo e sejamos sua presença para os outros, pelo nosso espírito fraterno, pela nossa partilha. Abençoe vocês o Deus da vida, Pai,
Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.